Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, no tempo da Antiga República, enquanto uma caçadora de Jedi estava à solta e sendo perseguida por membros do Conselho da Ordem Jedi, dois jovens redatores do BDS News decidiram gravar podcasts comentando semanalmente os episódios da nova série do universo de Star Wars. E esse é mais um podcast oficial produzido pelo Conselho da Ordem Jedi, inserida no BDS News, o time por trás das redes sociais do bancodeséries.com.br. Durante a temporada de The Acolyte, estaremos aqui eu, Mestre Bruno, juntamente com o Mestre Pedro, para comentar os eventos que sucederam nessa nova aventura intergaláctica. Que a força esteja sempre com todos nós. Fala pessoal, eu sou o Pedro E eu sou o Bruce. e tá começando agora mais um podcast do Veio Aí Podcast, onde nós vamos falar sobre a primeira temporada, né, do The Acolyte, que é a nova série do universo de Star Wars. Especificamente nesse episódio, nós vamos comentar sobre o episódio 4, que é chamado de Dia, apenas esse é o nome do episódio. Não tem, mais uma vez, não tem dois títulos, é apenas um, não tem essa dualidade. E o episódio não tem muitas coisas pra gente resumir, mas de forma bem sucinta, bem direta, a gente entende que o episódio ele volta para a linha do tempo certa, né, para o que está acontecendo nos dias de hoje, digamos assim. E aí ele começa a acompanhar o grupo de Jedi que vão de encontro ao Wookiee, que termina aparecendo no episódio 2, né, o Wookiee Jedi. Ele está lá naquele planeta chamado Kofar, e o grupo de Jedi agora vai de encontro a ele na tentativa de evitar uma nova caçada, uma nova vítima dessa caçadora de Jedi, né? Então, tudo vai se passar a partir desse desenrolar, dessa ideia da reunião da Ordem Jedi, desse recrutamento, digamos assim, de quem é que vai para Kofar protegê-lo, e ao mesmo tempo dessa ida até Kofar. Ao mesmo tempo que o episódio também mostra o outro lado da situação, onde a gente começa a ver que Mei também está indo de fato para esse local. Não foi algo que os Jedi deduziram a partir do nada. De fato, ela está indo para Kofar para matar o Wookiee Jedi. E a gente vai ver o desenrolar de todo esse rolê, de toda essa história lá. Mas de antemão, Bruno, queria já te perguntar, o que foi que tu achaste desse episódio? Tu gostou, tu não gostou? Quais são as tuas considerações sobre Eu ele? tenho mixed feelings com o episódio, eu gostei, assim. Eu achei bem interessante como ele foi se desenvolvendo, mas eu achei ele rápido, sabe? Sim. É uma coisa que a Disney vem fazendo em muitas séries suas, é episódios curtos, né? Então, em várias séries, não só de Star Wars. E eu achei que poderia ter mais informação ali de algumas coisas. Certamente foi gravado mais coisa, né? Mas eu gostei que o tom do episódio vai mudando ao longo dele, né? Então ele começa de uma forma mais, entre aspas, normal, assim. E aí ele vai tendo um tom mais sombrio até aquele grande final, assim. Então, no geral, eu gostei, Uhum. assim. Mas achei que poderia ter mais tempo mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que é, eu gostaria de ver mais tempo do episódio. Eu achei que a minutagem dele foi muito curta. Eu assisti o episódio mais de uma vez, então quando eu vi a segunda vez, ele passa muito mais rápido do que a primeira. Talvez porque você já saiba o que vai acontecer de fato. É, Além de ser uma minutagem muito pequena, de certa forma, eu acho que pra, pra tudo que eles trabalham ali no episódio, daria pra esticar mais e desenvolver mais algumas coisas. Eu não acho de todo um episódio ruim, pelo contrário, eu acho que ele tem momentos muito bons, ele tem diálogos bons, momentos bons, situações boas, mas no final das contas eu acho que tem pontos a melhorar, tem coisas que poderiam ser melhores e a gente vai comentar a partir de agora. Pra você que tá nos ouvindo, a gente acredita que se você está nos ouvindo é porque você já assistiu o episódio, então permaneça, porque a partir de agora vão ter spoilers. Caso você não tenha assistido ainda, os spoilers estão começando, tá? Então, se a gente fosse fazer um frame a frame desse episódio, antes de mais nada, a gente já sabe que o episódio já começa com aquele primeiro vislumbre lá, né, de Kofar, Uhum. mostrando, digamos assim, o, o,
o que é ali aquele planeta, onde é. Primeiro que mostra o nome do planeta, que até então a gente tinha visto só o Wookiee ali, mas Aham. a gente não sabia o que era aquele planeta, onde era que ele estava. E tem algumas coisas que são extremamente curiosas da gente perceber, né? A gente vai falar um pouco mais é, disso lá na parte das teorias, mas inicialmente quando vai mostrando o Wookiee entrando ali naquela base secreta dele, ele a câmera foca em alguns desenhos, algumas incisões nas paredes e essas incisões são iguais, são idênticas às incisões das bruxas que nós vimos do Coven lá no episódio 3. Então aquela marca que a May tem e que estava prestes a ser feita na Osha quando aconteceu todo o rolê lá, estão marcadas, estão gravadas ali na parede daquele. é, Estão gravadas ali naquele esconderijo onde o Aham. Wookiee está se mantendo. Mas além dessas marcas, que são marcas feitas com a ideia do pontilhismo, olha aí o meu lado professor de arte pegando conceitos, tem marcas que lembram muito a ideia do Yin e Yang da cultura oriental. Então, assim, é uma mescla de marcas diferentes que a gente vê isso muito solto, muito aleatoriamente, né? E aí corta, aparece a vinheta com o nome de Acolyte e a gente vê o treinamento, né, dos Padawans, onde o personagem do Sol não, desculpa, é um outro Jedi que está treinando esses jovens Padawans, mas que estão ali e quem aparece é a personagem da Daphne Queen e ela vai se despedir da Osha e tal, e aí você percebe aquele clima de romancezinho. A Daphne King, ela até deu uma entrevista, não sei se você viu, Bruno. Não. Ela deu uma entrevista dizendo que quando ela gravou essa cena, ela fez questão de interpretar como se a personagem dela de fato tivesse apaixonada pela Osha e tal. E a gente consegue perceber aquele olharzinho de uma pessoa que tá apaixonadinha, olhando com vergonha, com uma timidezinha pra pessoa a quem ama, né? É famoso crush. Tinha um crush na menina, né? Isso, exato. Aham. Até então a gente não percebe nada demais nesse episódio, com exceção daquelas marcas que eu já falei. E aí, nesse diálogo da Osha, da Osha, isso mesmo, eu ia falar meio, da Osha com a personagem da Daphne Queen, a única coisa de relevante é que, assim, a gente percebe que Osha ia embora sem falar com o Sol, que foi o cara que resgatou ela, protegeu ela e conseguiu provar que não foi ela que tinha matado a Jedi lá. Então eu achei uma puta sacanagem dela. De antemão eu já queria começar a expressar todo o meu ódio por Osha, porque eu estou odiando a personagem. Por mim, ela já devia ter morrido. Não tem essa de Ruth e Raquel, ela é odiável. Eu não gosto mais da Osha. Já peguei ranço mesmo. E aí a gente volta para o planeta Kofar. Agora, né, com a gêmea má, entre aspas. A gente vê a May chegando lá com aquele carinha que ajudou ela, que toda vez eu esqueço o nome da abençoada. Kimir, lembrei. Que é o carinha, o Men Jacinto, que você falou que é de uma outra série que você já assistiu. Isso. E aí eles vão naquele diálogo, né? Porque, tipo, ela tá tentando chegar no Wookiee antes de todo mundo pra matá-lo. E ela tem aquela meta, né? Eu vou matar ele sem usar nenhuma arma. Eu vou matá-lo. E o cara fica, né? Poxa, mas como é que você vai matar? Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai usar, não vai usar nenhuma arma? Só que é um diálogo muito curioso, porque assim, você percebe que é um diálogo muito investigativo, de querer saber informações da parte dela, e ela vai meio que, tipo, gerando dúvidas na parte dela, porque ela fala sobre o Lord City, que tá ali, comandando tudo por trás, meio que com a pessoa que contratou ela pra matar esse Jedi. E ela olha e fala pra ele, poxa, mas ele quer que eu mate sem usar nenhuma arma. Então eu vou fazer isso porque ele tá me pedindo pra fazer isso. Ele só não precisa saber qual é a minha forma de matar. E aí ela pergunta ao Kimi uma coisa que me deixou já com uma pulguinha atrás da orelha. Atrás da orelha, né? E Né, que você... Aham. a gente já comentou no Telegram antes de Já. conversa, de gravar. E ela pergunta assim: Você já viu o rosto dele? Aí ele diz: Não. E ele despista na hora, né? Ele tipo, muda de assunto e tchau pro louro, segue a conversa. Só que ela segue perguntando, ela diz assim: Como é que você sabe que o Hulk tá ali? Como é que você tem a certeza de que ele se escondeu ali naquela floresta, se aparentemente é uma floresta abandonada e ninguém nunca entrou ali? Você foi lá, viu e voltou, somente pra contar? Isso é extremamente curioso. Então segura aí essa informação, tá? E aí o episódio vai, né, intercalando. Nessa de intercalar as cenas, a gente volta pro Conselho Jedi. E aí quando volta pro Conselho Jedi, a gente vê um monte de Jedi novos, mas a gente vê um Jedi novo, um Jedi novo, ó, um Jedi que já é um velho conhecido nosso, uma aparência conhecida, mas que até então não tinha sido confirmada porque não fala o nome, né? E nessa, Bruno, nessa cena eu acho uma coisa extremamente massa.
Porque é quando eles estão decidindo quem é que vai pra essa caçada, digamos assim, Aham, pra essa tipo proteção. Conselho Jedi, né? Aham. Exato. E aí é quando a gente volta pra aquilo que a gente comenta desde o primeiro episódio. O Conselho Jedi tava tentando fazer de tudo pra que a sociedade, pra que a galáxia, a população não descobrisse as merdas que estavam acontecendo, pra que eles continuassem, digamos assim, como sendo aqueles seres imaculados que Aham. protegiam a todos e que ninguém podia saber que tinha alguém, teoricamente, né, entre aspas, mais forte do que eles e que estava matando eles. E aí eles até chegam a dizer, poxa, mas se a sociedade descobre que 2 Jedi já morreram por meio de uma caçadora de Jedi e ela continua atacando, tentando ir matar o terceiro e talvez o quarto Jedi, então isso vai causar um caos na sociedade. E aí a gente percebe que os Jedi, eles eram, eu agora vou tratar os Jedi como sendo quase pessoas do Brasil. Eles eram negacionistas, né? Porque eles não aceitavam a realidade. Exatamente, assim, tá? Foi muito interessante essa cena, porque a gente viu mais uma vez uma forma diferente de mostrar eles, né? Eles estavam Sim. realmente se questionando ali o que eles tinham que fazer, quem ela seria, né? Uhum. Por que que ela ainda. A questão é, eu ainda vou bater nessa tecla. Eles sabiam que ela já estava viva, É algo que precisa ser explicado. entendeu? E no final do episódio volta pra aquilo que a gente fala desde o primeiro, desde o piloto lá, mas quando a gente chega lá a gente comenta que é sobre aquilo de sentir a força. Aham, No final do exatamente. episódio tem indícios dessa questão que respondem muito daquilo que a gente vem comentando já faz um tempo. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Só que, Bruno, essa cena é muito boa, essa cena do Conselho Jedi, porque ela mostra aquele rolê que, tipo assim, os Jedi não aceitam o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo eles tentam achar, eles deduzem, né? Eles acreditam que é um Uhum, deles que está treinando ela. sim. E aí isso já levanta uma brecha. E aí eu queria saber, Bruno, o que é que tu acha? Tu acha que é algum Jedi que tá treinando ela? Eu acho que algum Jedi, sim. Você acha que é algum Jedi, Bruno? Oh. Eu acho que, assim, é, putz, tem- é difícil explicar porque eu acho isso, mas, assim, eu acho que seja um ex-Jedi, não necessariamente um Sith, entendeu? Entendi. Eu tenho essa sensação que alguém que já treinou, pode ser não Sim, necessariamente um Jedi formado, assim, mas alguém que treinou, sim. sentiu que aquilo lá era uma espécie de culto, assim, e Uhum. meio que se rebelou, assim, então acho que possa ser. Entendi. É, eu também acho que assim, não seja um Lord Sith propriamente, Isso. mas que assim, para facilitar até a compreensão, já que a gente não tá lidando com imagens aqui no podcast, quando eu for falar do carinha lá, eu vou falar ele como se não Sith, mas nem só para facilitar a compreensão mesmo. Mas até porque a gente não sabe nem o nome dele ainda, né? Talvez no próximo episódio a gente descubra o nome dele, talvez, não Aham. sei. Mas vamos, por enquanto eu vou tratá-lo como sendo um Sith, mas eu também não acho que ele seja um Lord Sith. Eu acho que ele é só um cara ali que teve contato com a força. Olha, e agora me veio à mente, e talvez já teorizando. Quem sabe, aquela marca que tinha lá na caverna do Wookiee, que era a marca das bruxas, e ao lado tinham vários círculos, e no meio tinha o desenho tipo Yin Yang, não Aham. seja algum tipo de culto, algum outro culto que mostrasse o lado sombrio e o lado benéfico, digamos assim, da força, né? Os dois lados da força. E ele teve contato com isso, quem sabe, né? Porque a ideia do Yin Yang é isso, né? Todo lado, tudo que é mal tem um lado bom e tudo que é bom tem um lado mal. Sim. Então, quem sabe não foi esse tipo de rolê aí que aconteceu. Só que, o que é que acontece nessa cena, gente? É uma cena que dá pra a gente detalhar um pouquinho porque os personagens estão lá debatendo e aí nessa conversa fica aquela, poxa, quem é que vai? E aí aquela She-Hulk de Star Wars, que eu esqueci o nome dela agora, E o ela que de Star Wars é muito bom. é, eu não lembro o nome da abençoada. É alguma mestra lá, mas enfim. Ela indica que uma outra pessoa tem que ir, uma outra Jedi tem que ir pra o rolê lá, caçar a Mei, e diz assim, ó, traga ela viva. Não matem. Uhum. Mas tragam ela pra gente, que a gente precisa conversar com ela, precisa interrogar ela pra descobrir o que é que tá acontecendo.
Diante disso, o que é que acontece? O carinha lá do Round Six, o Sol, ele vai até a She-Hulk e diz assim, ó, eu posso ir, eu tenho que fazer isso, é uma missão que é minha. Esse rolê aí, meu nome tá envolvido, então não me prive disso. E ela diz assim, mas a gente precisa que, para trazer ela precisa de algo que convença ela dela vir. A gente tem algo que convença ela, e aí de imediato todo mundo já sabe o que é a própria irmã. Ele meio que usa a irmã como isca pra trazer a, a May de volta pra conversar com ela, meio que, sei lá, tentar tirar algum tipo de informação. E que no final das contas a gente percebe que talvez fosse a melhor opção mesmo, porque talvez fosse dar certo. Até que a She-Hulk diz assim: não, tá bom, tudo bem, vá lá, você pode ir. Volta, corta a cena pra May, agora lá em Kofar de novo, conversando com Kimi. E aí é quando acontece o questionamento dela, né? Você já viu o rosto dele? Você já sabe quem ele é? Sabe o nome dele? Já ouviu a voz dele? E aí ele fica negando e esquivando dessa conversa, só que você percebe que ela tá meio desconfiada. Ela não tá tão convicta daquilo que ele tá falando. Só que é meio que uma cena só intercalada pra ir mostrando o avanço dos personagens, porque eles já estão em outro cenário, estão num caminho mais próximo da floresta, e etc e Uhum. tal. E volta pra o Sol indo falar com a Osha, né? Primeiro que ele diz assim, poxa, tu ia se embora e não ia se despedir de mim. Tu tá errada, cara. Não é isso não. E aí ele fecha com a cara dela, né? É uma cena muito prazerosa, inclusive, pra todos nós que não gostamos de Osha. Realmente, como você falou, não é tipo Ruth e Raquel, né? Uhum, É realmente uma personagem. Putz, eu não sei. Eu não acho que ela é mal escrita, eu acho que a personagem é assim mesmo. Ela só é uhum. chata, entendeu? Sim, Né? sim, sim, sim. É uma coisa que não tá me incomodando, assim, não me incomodou no episódio. Mas, assim, as decisões e reações dela são muito básicas, sabe? Uhum, Eu não tô sentindo o nível de exato. profundidade que eu sinto na outra irmã, entendeu? Exato, cara. É como se assim. Não sei se é proposital, mas. Não sei se é de propósito de fato, mas o que parece é que assim. Tá faltando vir uma grande revelação sobre Osha. Aham. E eles estão trazendo a personagem de forma muito feijão com arroz, para que quando essa revelação vem, a gente consiga entender o porquê disso, sabe? Mas se não vier nenhuma revelação, então vai ficar só como sendo uma personagem chata mesmo e com péssimo desenvolvimento. Tem essa sensação também. Exato. Eu não consigo mais olhar pra Osha e é, sentir pelo menos o mínimo de compaixão, sabe? Uhum. Porque, sinceramente, eu já tô com saco, não tenho mais, ela aparece, eu já quero. Ai, vai, chata, fala, o que é que tu quer falar? Diz, chata. Isso, é bem essa sensação mesmo. Então, assim, se vier algo novo sobre ela, ótimo. Mas também, se não vier, vai ficar só o chato pelo chato. Uhum. E aí, o Sol vai lá, né? Fecha com a cara dela, diz que ela vai ter que ir agora ajudar a irmã, ela aceita, só que ela diz que não vai usar a roupa de civil. E no final das contas termina o quê? Usando a roupa de civil. Ela conhece um personagemzinho lá que é muito fofinho, que inclusive eu adoraria comprar uma pelúcia dele, que é o, eu não vou lembrar, deixa eu pegar minha filhinha aqui, é o Basil, Basil, é alguma Isso. coisa assim, que é um, Uhum. depois é que a gente descobre pra que é que ele serve, né, um Aham. pouco mais à frente. Mas enfim, eles finalmente chegam lá no planeta Kofar, em uma região que é muito, onde a gente vê alguns catadores de lixo, de recompensas, enfim, comerciantes de coisas de espaçonaves quebradas, né? Aham. E aí a personagem da, eita, a menina lá da Daphne Quinn, lembrei agora o nome dela. A personagem da Daphne Quinn vai lá, conversa com os carinhas e diz assim, ó, o que foi que aconteceu por aqui? Tarará, tarará, tem notícia do Hulk. E aí ela volta com a notícia. Ele entrou pra dentro da floresta, sumiu e de lá pra cá ninguém mais ouviu falar nada sobre ele. Então eles ficam naquela, poxa, como assim? O que é que tá acontecendo? Por isso que a gente não teve mais notícias sobre ele, a gente só sabia onde ele tava. E aí é quando a gente descobre pra que serve um Basil, que ele é um rastreador. Então Aham. eles dizem assim, o personagem do Sol diz, ó, ele veio pra ajudar a gente e ele vai rastrear o Hulk. Ele vai nos levar até o Hulk. E aí começa toda essa aventura. E o que eu percebo, Bruno, é que até aí era um episódio muito voltado. Tava numa mescla muito grande de tons. Então tinha hora que era um tom de investigação, à la Scooby-Doo.
tinha hora que era um tom de aventura, e que não sabia, meio que, pra mim é um episódio que ele não sabe muito bem o tom que ele quer seguir. Então, Até que ele chega no final, que é aquele grande finale, que eu achei muito bom, inclusive, mas que nesse grande finale ele diz assim, poxa, agora a besta vai deitar e vai ser daqui por diante, vai ser nesse tom. E eu espero que seja. então, o meu problema com o episódio é isso, assim. Até sei lá, minuto 15, 16, 15, por aí, o episódio é tipo, é isso que você falou, investigação em Scooby-Doo. Uhum. E é tipo uma coisa meio vazia, sabe? É a Osha falando, eu não vou, eu vou embora. Aí não é meu problema. Fica lá fazendo um drama, dizer assim, então vai embora, filha. Tchau. Tipo, tchau, obrigado, sabe? Não, eu vou junto. Então tá bom, então você vai junto. Mas eu não quero usar. Então não vou usar. Vai usar roupa. Aí fica. Aí nessa hora que eu fiquei. Puta, o episódio vai estar nessa toada. Só que aí, quando eles Uhum. chegam lá nesse planeta, pra mim é que tem a grande mudança de qualidade mesmo do episódio. Assim. Exato, exatamente. Que é quando eles entram na floresta, né? Aham. Que, mais uma vez, motivos, mais uma vez, pra gente não gostar de Osha, eles estão lá investigando, estão andando na floresta. E é uma floresta bem a lá Stranger Things, né? Porque tem coisas nas árvores que eu achei extremamente nojentas. Eu fiquei esperando que a qualquer momento ou ia brilhar, Uhum. ou ia estourar pus na cara de alguém, alguma coisa do tipo. E aí eles estão passando e o Bézio diz assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que cheira a podridão aqui. Então a gente não. Olha assim, a gente vê algumas marcas, vê algumas coisas coladas na parede. Podia ser simplesmente marcas, podiam ser protuberâncias saindo da parede, ó. Falei da parede, do casco da árvore, desculpa. Podia ser qualquer coisa, mas eu não imaginava que fosse o que de fato é. E aí eles seguem, vão seguindo, né, adiante e tal. Só que a abençoada da Osha, ela tem a brilhante ideia de encostar em uma dessas coisas. E aí, quando ela encostou, eu disse: agora vai acender, agora a gente vai descobrir o que é. Vai melar ela depois, vai melar ela de alguma gosma, vai, sei lá, chamar alguém, vai aparecer qualquer coisa. Eu só não esperava que fosse aparecer aquele bicho lá que ficou voando, porque na verdade aquilo era tipo uma lagarta que parece uma lagarta, que ela sai subindo pelo casco da árvore. Quando ela chega lá em cima, ela abre umas asas e é um monstro, na verdade, Ai, né? que bicho Bem nojento. nojento, inclusive. Nossa, muito nojento. Extremamente nojento, extremamente feio, inclusive. Mas que justifica a ideia da podridão que o Aham. Bezio tinha sentido. Só que teve uma coisa que eu achei que pra mim fez falta e que trouxesse mais o tom de aventura, não sei. Eu esperei que todos os outros bichos que estavam nas árvores fossem se manifestar junto com ele. Primeiro que ele dá tem um som muito forte, né? Um Aham. grito muito forte, sei lá. E ele não ataca a Osha, porque ele é tipo como se fosse um bicho da escuridão. E ele se sente atraído pela luz do sabre. Aham. Porque na hora a Osha grita pelo sol. E aí ele abre o sabre, que tem uma. Eu odiei aquela frase. Ele olha, deixem comigo. Porra, pra que isso? Não tem necessidade disso, não. É só chegar lá, abre arma teu sabre, mata ele, pronto. Não precisa dizer não, isso não, tá? Desnecessário. Mas, quando ele arma o sabre, que o monstro vê, ele vem direto pra luz. Não sei se isso vai ser mais bem trabalhado posteriormente, se vai ter alguma explicação pra isso, ou se a única explicação é essa mesmo. Tem muita cara de que essa vai ser a única explicação. Realmente não sei. Gostei bastante. O que eu sei é que eu gostei bastante dessa cena. Sim, né? Hum, Essa cena do bicho. Também esperei que ia sair todos os bichos. Falei, ih, rapaz, vai vazar os bichos tudo aí. sim, Mas vai dar realmente merda. veio um só, né? Achei a cena bem montada, assim, com ele pegando o sabre de luz e cortando o bicho no meio. E, e foi isso, assim, mas assim, a cena boa. Assim, a cena para mim foi a que mudou o tom do episódio, sabe? Uhum. Sim, sim. Mas para mim também é literalmente a quebra, a mudança por completo do tom do episódio. É quando ele diz assim, ó, a partir de agora vai ser isso aqui. E ele segue até o fim nesse tom, nessa toada, né? Sim, ele segue até o final, assim. Depois disso, a gente pasmem aos que estão ouvindo, mas a gente já tá na metade do episódio. Depois que o Sol defende ela, tem um diálogo entre a Osha e a menina lá da Daphne Queen, que elas estão falando sobre a força.
E a Osha fala algo mais ou menos do tipo, eu senti ele. Como se, tipo, a força tivesse mostrado a ela. E a menina diz assim, eu tenho relação com a força, mas você tem uma relação muito maior com a morte. E eu achei esse diálogo tão, assim, pesado e solto, ao relento, assim, ao léu, que eu disse, poxa, será que vai ter alguma outra coisa além disso? Vai vir algum outro diálogo? Ou se vai ser somente solto, assim, aleatoriamente, do nada? Porque, de fato, é um diálogo pesado para, teoricamente, duas adolescentes conversarem. E muito do nada, né? Não sei se é algum indício do que vai vir aí, de alguma revelação, como eu já falei, né? Acerca da Osha, ou algo do tipo. Mas, é, enfim, vamos ver o que é que aguarda a gente nos próximos episódios com relação a essa questão da Osha. E aí corta novamente para o personagem da Mei e do Kimir, que estão conversando, mas nada tão relevante. E ele só diz a ela que o que está a 6 quilômetros a noroeste, alguma coisa assim, ou é sudoeste, não lembro. Peguem essa informação, porque daqui a pouco a gente vai voltar para esse rolê. E aí eles ficam meio que criando essa ideia de tensão. Como é que eles fazem isso no episódio? Não sei se você concorda comigo, Bruno, mas eles começam a intercalar as cenas muito rapidamente. Ora tá no Kimir com a Mei, Aham, ora tá reparei. com a Osha e o Jedi. E aí eles vão começando a criar uma tensão que é totalmente justificável para o final do episódio. Uhum. O episódio, de fato, acontece, assim como o nome do episódio, né? Dia. O episódio todo se passa em um dia. E tudo começa. A noite chega já no final do episódio, que é sensacional a cena, muito boa. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas aí quando chega lá no finalzinho. E aí, nessa de intercalar, quando vai para os Jedi, eles dizem que perderam Bezil, que é o rastreador. E Uhum. aí, nessa de perder, eles ficam naquela, poxa, agora a gente vai ter que achar um rastreador para rastrear o rastreador. Isso mesmo. E fica nessa, né? Nessa tentativa de criar um clima de tensão, um clima de tensão. Do nada muda para o Kimir, ele sozinho, e ele escuta o grito da Mei. Quando ele corre, ele cai numa armadilha, que eu achei muito boa. A ideia da armadilha, mas não a ideia da cena por si só. Porque pra mim foi uma puta quebra de expectativa. Aham. E não. É muito agridoce isso. Por quê? Eu até fiquei muito revoltado. Eu tava assistindo um episódio com alguns minutos de antecipação de Bruno. E aí na hora eu mandei: o quê? Meu Deus, como assim? Do nada isso e tal. Porque eu tava meio que indignado a primeira vez que eu vi. Porque do nada, gente, a Mei, ela vira a casaca. E ela diz assim: ó, eu vou matar ele sozinho. Vou me entregar para os Jedi. Eles vão me aceitar. E pronto, final. Eu vou matar o Jedi, não. Ela não ia matar o Wookiee, né? Ela ia só se entregar aos Jedi. Aham. E ela até diz assim: o cara lá, o Kimir, quando tá virado de cabeça pra baixo, ele disse: mas você não pode fazer isso, porque ele vai atrás de você. Aí ele fez: mas eu não tenho medo dele. A minha irmã é muito mais importante. O meu acordo com ele, não. A minha irmã está viva e ela é muito mais importante. E aí eu disse: pô, mas que negócio nada a ver é esse? Pra Do mim, nada, isso né? foi totalmente nada a ver. Tem- Do nada. Do nada, super gratuito, assim. Sim, e não tinha indícios. O roteiro não dava indício de que a personagem estava prestes a ter essa mudança, essa quebra aí entre Aham. do seu pensamento e tal. E aí ela repete, né? Então o Jedi está a tantos, a 6 quilômetros a noroeste, alguma coisa assim. Ela repete o que ele já tinha dito e deixa ele sozinho ali. Pronto, acabou-se essa cena com o Kimir e tal, ela vai embora. Deixa ele lá pendurado de cabeça para baixo. Até que os Jedi continuam seguindo, vão conversando e tarará, e pipipi, popopó. E a Mei cai. Ela cai diante do Bezil. Ela encontra com o rastreador e dá um grito. No que ela dá um grito, ou ela não grita não, ela manda ele falar baixinho. E ele dá um grito e é quando os Jedi conseguem de fato chegar até onde o Bezil está. Porém, nós já estamos prestes à última cena do episódio, que é o grande final, que é muito bom. A Mei, ela despista do Bezil e entra lá na caverna do Wookiee e encontra o Wookiee morto. Ele já tinha sido atacado e aí ela percebe o quê? Ela até fala: ele está aqui. Isso mesmo, ela fala. Quando ela diz isso, quando ela fala isso, mostra, né, o Wookiee lá caído e tal, as coisas começam a ficar tudo escura. A noite de fato chega lá em Kofar. Uhum. E os Jedi chegam do lado de fora da caverna e eles têm um momento policinha, como o Bruno muito bem falou no Telegram. Eles têm um momento polícia, né? Porque eles vão
e anunciam que estão ali fora, que ela saia desarmada da caverna do Wookiee, porque ela está cercada. Uhum. Nisso dela estar cercada, a irmã dela, Osha, ela fica um pouco mais atrás, os Jedi mais à frente, obviamente. E tudo quando tudo tá escurecendo, a gente consegue perceber que vem uma figura escura por trás da Osha. Uhum. Mas antes da gente perceber isso, a gente percebe uma coisa, Bruno, que aí a gente volta para aquilo que eu deixei em aberto, mas que a gente já vem teorizando desde o primeiro episódio. Tanto a May dentro da caverna, dentro do esconderijo, quanto a Daphne King e os Jedi, eles começam a perceber que tem algo estranho chegando, que tem uma coisa, algo. Eles percebem alguma sensação diferente, porque eles começam a olhar na direção para trás deles, como se eles estivessem sentindo que tem algo chegando. Uhum. E aí é quando a gente percebe aquela figura sombria que eu achei uma puta entrada maravilhosa, muito, muito boa, Muito boa. muito O bem susto da feita. porra, tá escuro. Exato. Eu tava assistindo, inclusive, de noite também. Tudo escuro, do nada você só vê um negócio preto assim, assustador, passando ali por trás da May. E eles mandam, né, ó, fique parado, não se mexa, isso, aquilo, outro. E ele vai andando. Cara, aquela máscara dele com aquele sorriso é extremamente assustador. Eu acho aquela máscara muito pesada, muito assustadora. Só que ele não tá nem aí pra Ordem dos Jedi. Eles dizem assim, fique parado, não faça nada, não se mexa. E ele tá cagando pro que os Jedi falaram. Ele vai andando na ordem, na direção da May. Encara ela. Abre o sabre, que essa cena quando ele abre o sabre, que tem aquele reflexo vermelho no capacete assustador dele, é muito boa, muito bonita. E ele joga a menina de lado, minha gente, como se fosse papel. Ele joga a menina de lado assim, na Tá nem maior aí. facilidade do mundo. Aham. É. E aí todos os outros Jedi e Padawans abrem seus sabres e vão pra cima dele e ele faz o quê? Joga eles como papel também. E simplesmente acabou o episódio. A gente acabou o episódio desse jeito. Tem uma grande explosão, digamos assim, né? No momento que ele joga todos os Jedi, porque você vê que levanta muita poeira. A câmera, inclusive, mostra de cima esse momento. Uhum. De cima não, de lado. E você vê a explosão de poeira, a força, quão forte é a força junto com ele. Porque tem uma proporção muito grande, tudo isso que ele faz. E ele não. Tipo, você percebe que ele não fez muito esforço pra isso acontecer. Então, é esse o grande resumão do episódio. Todas as cenas, praticamente. O tom do episódio, ele vai mesclando. E aí a gente termina esse episódio meio que naquela, poxa, mas por que acabou assim? É um cliffhanger do caramba, que funciona muito bem, é um ótimo cliffhanger. Porém, deixa aquele gostinho de, poxa, eu podia mostrar a continuação. O que é que tá acontecendo a partir daí? Porque a gente teve que esperar uma semana. Vai esperar uma semana pra ver o que é que tá acontecendo, né? Eu também. O final eu entendo, mas não gostei, assim. Uhum. Eu achei. Eu achei muito. Vamos parar aqui. Você já fez um episódio curto, um episódio que você ficou 15 minutos tentando decidir o que você queria dizer, bem assim. Depois, quando você decide que você quer mostrar ele chegando, a parte sombria, etc., aí você termina, eu achei meio complicado, assim. Mas não foi um episódio ruim, assim. Achei muito. Eu não acho. Na hora que ele aparece no fim, descendo, ele tomei um puta de um susto. Ele tem uma máscara bem diferente de coisas que a gente já viu, né? Sim. Eu achei o design de produção bem legal, assim. E eu descobri que o Dave Filoni deu a canetada. Então tudo passou pela mão Exato. dele, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que no final das contas termina sendo um episódio ok, bom. Não tem nada de sobrenatural, de extraordinário, puta fora da caixa, não. Principalmente depois do episódio 3, que é extremamente audacioso no que eles propõem, naquele flashback. Mas eu acho que esse final, esse desfecho, é feito o que você falou, a gente entende o propósito. Eu gosto da cena, mas eu acho que poderia ter acrescentado só 2 minutinhos a mais pra mostrar o que é que vai acontecer a partir dali.
Acho que não precisava desse cliffhanger. Tava indo muito bem, porque quando é como você muito bem disse, né? Eles conseguem achar o tom. Quando acharam o tom, acabou-se. Exatamente. Falta algo, né? E aí a gente já entra naquilo que a gente vinha, que é uma das partes aqui do VO Podcast, é essa mudança de tom. Ele vai mudando muito no decorrer do episódio. Então a gente já falou rapidamente, mas e aí, Bruno, o que é que tu acha dessas mudanças no decorrer do episódio até achar o que de fato eles queriam fazer? Como é que tu enxerga Putz, tudo eu isso? achei confuso, assim. Eu achei que ele podia ter sido. Eles, né, quem escreveu, Uhum. podiam ter sido mais direto. Assim. Ah, primeiro ficou mostrando 10 minutos lá, eu não vou, eu vou. A chata lá. Então eu acho que eles podiam ter sido mais direto. Olha, tem uma ameaça, nós vamos atrás e o bicho tá pegando. Então, mas eu gostei quando mudou o tom. Uhum. Então, eu acho que daqui pra frente vai ser só nessa parte mais sombria mesmo. E aí, se for pra essa parte mais sombria, isso já pode dar indícios do que a série vai querer trabalhar a partir de agora, né? Que é talvez uma possível ascensão dos Sith se espalhando por aí, né? Nesse período da Alta República. Ou não, não sei. Mas eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que quando eles finalmente acharam o tom, foi já perto do finalzinho do episódio, que é quando eles pegam essa ideia mais dark, mais pesada, mais sombria. E eles entendem que a série, a história, por mais que seja uma história de suspense, de investigação, não é, a gente não tá trabalhando com uma história, e aí eu tô falando como se eu estivesse fazendo parte da equipe, né, de produção da série, mas a gente não tá trabalhando com uma história de Star Wars, que é uma história, sei lá, de tipo Young Jedi, que é pra criança. A gente tá Uhum. falando de um período que era um assassino de Jedi, ele tava matando, digamos assim, a galera que era super potente na galáxia durante um longo período, né? Uhum. Então, se tá tendo isso, então não dá pra gente ficar brincando, pulando de galho em galho e escolhendo, ah não, vamos, agora vai ser um momentinho de investigação. Agora vai ser um momentinho de aventura. Daqui a pouco a gente volta para o tom certo. Acho que do início ao fim dava pra ter sido esse tom. E nos momentos de investigação, a gente pegava aquela investigação no ar, mais densa, dos anos 80, 70 e daí por diante, e colocava na produção desse episódio. Uhum. Então, vamos ver, fica aqui até minha, minha vontade, meu desejo de ver o que é que vai vir por aí, né? Mas, Bruno, quero agora ouvir de você. Você tem alguma teoria sobre quem é esse Lord City? Tô chamando, né? Voltando aquilo. Eu vou chamar de Lord City aqui, mesmo também não achando que ele seja um Lord City. Mas queria saber de Bruno, quem tu acha que seja ele? Então, Tu acha que é eu alguém? sei que você tem, Sim. eu já comprei a ideia, então eu não tinha antes, assim, não é uma coisa que eu pensava. Eu acho que é alguém que já apareceu na série, Uhum. mas não acho que seja alguém antigo, alguém que a gente sabe quem é, de outros. Apareceu nessa série, entendeu? Uhum. Então, minha sensação é essa, assim. Mas a teoria eu não pensei. Eu sei que você tem, então eu vou deixar você falar a sua, assim. Tá, vamos lá. Vê só. Eu não tenho uma teoria tão elaborada. Se você já ouviu o Veio Aí podcast acho que de Invasão Secreta, a gente criava teorias até um pouco mais detalhadas acerca do que poderia vir a acontecer. Mas o que eu acho? Eu acho que esse Lord Sith, digamos assim, é o Kimir. É aquele carinha que fica acompanhando ela, que ajudou ela a chegar lá no Jedi que ela já matou, nos outros Ah, dois, e que tem acompanhado ela, que acompanhou ela durante esse episódio. O que eu acredito? Que ele foi treinado pelo carinha lá do Game of Thrones, que morreu no primeiro episódio, que ela matou lá. No primeiro, não, desculpa, no no segundo segundo episódio, que ela matou com episódio. o veneno. Isso, exatamente. Eu acho que ninguém reconheceu Kimira ainda. E ninguém reconheceu ainda o Lordzinho City que tá acompanhando ela, que tá comandando ela. Então o que é que pode ter acontecido? Ele pode ter sido um padawan daquele carinha lá que morreu, do carinha do Game of Thrones, que tava lá naquele voto. No voto, eu acho que é de Baratheon, sei lá o nome. Enfim, a gente já comentou no episódio inicial. Eu acredito que seja o Kimir, que começou a ser treinado por aquele cara. Ele fez o voto a partir do momento, sei lá,
Por tudo que aconteceu com Osha e com Mei, ele ficou pensando naquilo, ou ao mesmo tempo ele fez aquele voto para se reconectar com a força quando o seu Padawan abraçou o Darkseid e foi para o outro lado da força. E assim se desenvolveu como sendo esse Lord Sith, ou sei lá, uma tentativa de ser um Lord Sith. E por isso agora ele tá nessa de caçar Jedi. Só que quando ele coloca a máscara, aquele traje lá, ele é aquele Lorde, digamos assim, aquele cara ruimzão. Só que ele fica tapeando para que assim ele consiga encaminhar a Osha para chegar naquele destino final, naquele propósito final. E aí, a gente pode encarar que tudo isso que aconteceu nesse episódio, dele estar com ela, ele ir com ela para ver ela de fato matando o Wookiee, foi porque nos outros dois ele não estava. E ele queria de fato, sendo ele, né, o carinha que tá por trás de tudo, ele queria ver de fato se ela ia conseguir ou não matar sem uma arma. Porque foi o critério que ele pediu. Eu quero que você mate os Jedi sem nenhuma arma. E isso, inclusive, é uma forma de demonstrar a fraqueza dos Jedi, né? Isso é uma forma de encarar e olhar e dizer assim, ó, tu não é essas coisas todas, a gente tá te matando sem usar nenhuma arma, pra te mostrar que tu é fraco. Então nos outros dois ele já não tinha conseguido fazer isso. Ele não tava com a Osha na hora que ela matou. E agora ele meio que tava, na minha cabeça, tá? Fonte, vozes da minha cabeça. Agora ele tava indo junto com ela pra dizer assim, ó, eu agora quero ver se de fato você vai fazer aquilo que o Lorde tá pedindo, mas na verdade esse Lorde era ele. É a minha teoria pra quem é esse carinha que tá por trás de tudo isso. Você falou que a teoria não era tão bolada assim, é bem bolada. Coisa de professor de redação, que gosta de ser prolixo. Então. Não, eu acho que faz sentido, assim. Eu acho que é uma boa teoria. Eu não vi nenhuma pessoa falando dessa teoria na internet de meu Deus. Mas pode ser sim. Achei interessante. Eu deveria escrever e marcar o BDS, né? Dizendo assim, ó, a teoria do BDS é isso. Imagina se a gente tá certo. Já pensou? Eu achei interessante, assim. Mas aí fica agora, né, Bruno? Qual é? Tu tens alguma teoria para o futuro da série? O que é que vai acontecer de agora em diante? Porque a gente chegou na metade da temporada, né? Tem 4 episódios agora. Eu acho que morreu todo mundo. Mentira. Mas apareceu, né? Parece. Dá a ideia de que sim, né? Dá a ideia que morreu. Todo mundo morreu. Uhum. Eu acho que a gente ainda vai ver. Tudo que eu acho que a gente já vai ver alguma outra reviravolta, sabe? Sim. Coisa que a gente não tava esperando. Então a minha sensação é essa. A gente vai ver alguma reviravolta que a gente não esperou. Entendi. Né? Eu espero que tragam mais informações pra Osha, cara, porque é uma personagem que tá muito vazia. Precisa de algum complemento, precisa de alguma robustez. Então, mas eu acho que. Putz, eu não acho que vai ser algo. Nossa, eu não acho que vai ser com ela. Putz. Nossa. Eu acho que ela vai ser nessa pegada aí. Que droga, né? Então, que droga. Não vai ter muita escapatória, não. Eu acho que vai ser mais a revelação de quem é o Lord Sith, vamos chamar ele assim. Eu acho que a outra irmã May vai ter alguma reviravolta, sabe? Eu sei que a cena foi tipo, vou me entregar e tudo mais. Mas. E eu ainda acho que eu ainda tenho a teoria que o. Eu esqueci o nome lá do personagem que eu falei que sabia que a outra tava viva. O Sol? Isso. Eu tenho certeza que ele sabia. Eu também acho. Sabe? Eu também acho, porque aí no final do episódio. Eles sentiram a força do Sith. Mas eles não. Sim, exato. Uma menina viva. Exatamente. Como é que eles sentiram a força do carinha chegando ali, eles sentiram todo aquele rolê. Ela dentro da casa lá, dentro da instalação do Wookiee. Ela também sentiu, a Padawan sentiu, a Daphne King sentiu. E aí, do nada, quando a menina, entre aspas, morre naquele final daquele terceiro episódio, ele não sente. Mas vai pra merda. E claro que ele sentiu, ele só tava escondendo. Eu também acho. É tanto que ele é questionado naquela reunião do conselho, que passa
nesse quarto episódio, ele é questionado pela She-Hulk. Ela diz assim, como é que você guardou isso por tanto tempo? 16 anos, e você não me falou nada? Eu tenho essa sensação. Pois é, então nisso eu também concordo, eu acho que eu adoraria que o episódio viesse com alguma revelação, alguma reviravolta quanto a isso, sabe? De olhar e dizer, o episódio não, a série, né? Viesse com alguma revelação quanto a isso, de olhar e dizer assim, cara, ó, ele escondeu por causa disso, disso e daquilo outro. Tem esse motivo aqui por trás. Uhum. Eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, assim, voltando até a mesma teoria com relação a quem é esse. Quem é que tá por trás de tudo isso? Quem é esse Lorde? Esse Lord Sith, digamos assim. A gente não tem como também. A gente agora já tem como comprovar que não é nenhum daqueles Jedi. Uhum. Como eles estavam, sei lá, tentando alegar, né? Sim, isso a gente tem como. Exato. Porque todos eles estavam ali e foram jogados de lado como se fosse papelzinho. Mas é isso, cara. Vamos ver o que, é que essa série tem pra aguardar, tem para contar pra gente. Tô ansioso pelo próximo episódio. Inclusive, eu nem coloquei aqui na pauta, na parte das curiosidades, mas a personagem, deixa eu ver o nome da atriz, Jesus amado. A personagem lá da mãe da Mother Anicenia, a Jodie Turner Smith. Ela vai voltar. Ela tá acreditada. Isso, ela tá acreditada pra voltar no 5º episódio, segundo o IMDb. Então vamos ver o que é que vai acontecer, porque vai ser mais um episódio de flashback, será? Ou tá viva. Nossa, eu adoraria. Ou a Puta força, personagem boa. ou a força mesmo. Puta personagem boa, eu adoraria. Então, achei muito pouco. Ela apareceu muito pouco, assim, também. Mas eu acho que no fim foi um episódio que deixou a gente ansioso pro próximo, assim. Sim, sim. Principalmente por causa desse final, né? Esse cliffhanger que ele coloca pra gente. Exatamente. Mas, Bruno, antes da gente ir agora pra parte das curiosidades e estamos perto de terminar o episódio, né? Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes. Quais são as redes sociais do Banco de Séries? Onde é que eles podem nos encontrar? Então, pessoal, a gente tem o nosso site, que é o nosso principal meio de comunicação, que é o bancodeséries.com.br. No Instagram, estamos no @Banco de Séries Oficial. No Twitter, X, tem o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E no canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R. É isso aí. Agora, indo já para o finalzinho, vamos falar sobre algumas curiosidades, tanto sobre a série quanto sobre o episódio, né? Porque no 4º episódio a gente conheceu uma base, que foi aquilo que eu já falei, né? Onde o Wookiee Jedi se esconde lá em Kofar, que é o planeta onde ele tá. Só que a gente vê aquelas incisões das bruxas que foram criadas, onde essas gêmeas foram criadas, né? Porém, o episódio não explica o porquê daquelas figuras, e ao mesmo tempo, tanto das figuras, quanto do outro ícone que tem ali, da outra iconografia, que é muito semelhante ao Yin Yang. Uhum. E nem sequer fala sobre essas incisões, né? Mas deixa em aberto a possibilidade daquele planeta ter sido, talvez, uma antiga base, um antigo refúgio dessas bruxas, né? Ou desse coven, algo do tipo, porque no episódio 3 elas citam rapidamente que elas já tiveram liberdade para fazer os rituais delas. Então, quem sabe ali, aquele lugar, não era um lugar, uma base secreta delas, ou um lugar sagrado para elas, né? E durante os dias que antecederam o episódio, saiu a notícia de que um Jedi da trilogia prequel estaria presente. E esse Jedi foi Ki-Adi Mundi. E sua participação gerou certa indignação por alguns fãs da saga. Tudo porque no filme Ameaça Fantasma, o personagem, que aparece mais velho do que na série, diz que um Sith não é visto há milênios. A partir daí, alguns espectadores questionaram tanto a idade quanto a veracidade da fala do personagem, sugerindo que ele havia quebrado a linha do tempo canônica de Star Wars. Só que a questão gente, é que em The Acolyte, o Jedi aparece em uma conferência, antes mesmo dele sequer fazer parte do Conselho Jedi. E aí nessa conferência tem Sol e a She-Hulk, né, que é Venestra. Elas apresentam Osha e as suas habilidades, tanto Osha quanto Mei, né? E aí Sol diz que a menina tem um grande poder, mas que não sabe quem é o seu mestre, que no caso ele está se referindo agora a Mei, tá?
E aí o personagem Ki-Adi-Mundi, ele sugere que o mestre da garota é um Jedi que saiu da Ordem Jedi sem sequer mencionar que a pessoa poderia ser um Sith. E que definitivamente pode realmente não ser um Sith, como a gente já comentou aqui. Então ele não diz que aquele cara que tá treinando ela, que tá orientando ela, que tá fazendo tudo isso com ela, é um Sith, tá? Então preste atenção nisso. Mas assim como já falamos anteriormente, The Acolyte vem para subverter o que está acontecendo em Star Wars. Então, a fala do Mestre Jedi em Ameaça Fantasma é, mais uma vez, para mostrar a ignorância dos Jedi que sequer pensam na existência dos Sith. The Acolyte apenas reforça como os Jedi pensavam durante a Alta República e mostra alguns dos motivos que a Ordem acabou tendo seu trágico final. Mas, além de Ki-Adi-Mundi, outro rosto, digamos assim, conhecido aparece no episódio 4. Ao que tudo indicava, Plo Koon, que também é da trilogia Prequel, ele havia feito uma participação no episódio, inclusive sendo parte dessa ligazinha, digamos assim, que foi procurar o Wookiee, né? Mas o perfil oficial de Star Wars, ele confirmou que o Jedi da espécie Keldor, que apareceu, não é o Jedi Plo Koon. Ainda que a sua raça viva mais do que a raça humana, a gente não tá falando do mesmo Jedi. A real é que se trata na verdade de um personagem original criado para The Acolyte chamado Itia Pan. Além disso, no mais novo episódio de The Acolyte, nós conhecemos Basil, interpretado por Hassan Taj. Mas quem é Basil? Ele é um Tainan, uma espécie alienígena que já existia no universo Star Wars há muito tempo. Isso nada mais é do que uma referência. Os Tainans foram introduzidos pela primeira vez do livro Han Solo's Revenge, de Brian Daley, publicado em 1979, o que faz parte do antigo Canon Legends de Star Wars. Porém, no entanto, todavia, Basil não é apenas uma referência nostálgica, gente. Ele é um membro crucial da Ordem Jedi na série, atuando como rastreador enquanto eles tentam encontrar Kionaka e salvá-lo da ameaça que assola a Ordem Jedi. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Veio Aí Podcast sobre The Acolyte. Próxima semana estaremos de volta comentando os novos acontecimentos do próximo episódio. E não esqueça, inclusive, que você pode conferir esse e todos os outros episódios do podcast no YouTube, tanto da forma tradicional quanto para assinantes do Music, e também no Apple Podcast, Amazon Music, Anchor e Spotify. Além disso, você pode bancar os episódios do Veio Aí Podcast no banco de séries. É só digitar Veio Aí Podcast na barra de pesquisa do site, adicionar na grade, dar notas, comentários, etc. É isso aí. Eu sou o Pedro. E eu sou o Brubs. E essa foi a terceira edição do Veio Aí Podcast sobre The Acolyte. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.